Um dia, um titã, um ser divino, resolveu roubar um pouco do fogo e entregá-lo à humanidade, que não tinha ainda. Zeus ficou irado com esse ato e resolveu acorrentar o gigante a uma rocha, onde todos os dias uma águia vinha devorar o seu fígado. Após todo o sofrimento, preso e dilacerado, durante a noite o seu fígado se regenerava, e quando o sol nascia, repetia-se novamente o mesmo ciclo. Essa é a narrativa de um mito que fazia parte do imaginário do povo grego na antiguidade. Um autor chamado Ésquilo resolveu dar ainda mais profundidade a essa história em um texto que atravessou o tempo. Nós vamos agora conversar sobre isso e algo mais, em um vídeo que vai não apenas te mostrar a importância da tragédia grega, como também deixar maravilhado com as grandezas dessa obra imortal. Olá amigos, espero que estejam bem e que nosso Senhor nos abençoe. Eu sou Rodrigo Leão, professor, e aqui nesse canal falamos de qualquer coisa desde que tenhamos um bom livro. O teatro, como nós conhecemos, data mais ou menos de uns 2.500 anos antes de nós. A sua origem, como parece ser comum a tantas artes, está relacionada a ritos religiosos. Não apenas os gregos, mas vários outros povos faziam danças e apresentações ritualísticas que muito se assemelhavam ao que temos hoje. Os relativistas culturais adoram apontar esse fato para afirmar que os gregos têm uma menor importância em todo esse processo. Porém, o que aconteceu na Grécia há 2.500 anos foi completamente diferente. E você nem precisa acreditar apenas em mim. Quem diz isso é uma professora da USP, Adriane da Silva Duarte, na apresentação dessa obra aqui, O Melhor do Teatro Grego, pela editora Zaha. O que aconteceu em Atenas no final do século VI a.C. foi, porém, diferente de tudo o que se conhecia até então. Antes, os próprios gregos e outros povos ensinavam seus mitos como forma de celebrar os deuses e manter viva a memória de feitos heróicos do passado. Contudo, com a criação dos concursos teatrais, deixa-se para trás o improviso ritual e abraça-se a profissionalização do espetáculo. Estes concursos que fala Adriano profissionalizaram tudo, forçaram os produtores a prestar atenção no método e testar limites do gênero. Aquilo que antes era só uma apresentação, meio que de improviso, tendo em cena apenas um coro, passou a ser um planejamento, um trabalho mesmo. Nós sabemos por meio de Aristóteles que foi um tal de Téspis que separou um indivíduo desse coro e possibilitou a criação de diálogos, que acabaram se tornando a base do gênero. Para os gregos, o teatro era uma ocupação muito comum. Em algumas épocas até eram oferecidos uma espécie de subsídio para que os trabalhadores pudessem frequentar as dionisíacas e apreciar as apresentações dos concursos. Eram outros tempos, né? Outra época. E depois da Grécia Antiga também tivemos eras gloriosas, como na Inglaterra de Shakespeare, em que brotaram boa parte das obras mais magníficas que podemos conhecer em nossa curta vida. Romeu e Julieta, Macbeth, Otelo, Hamlet. Até o Brasil, essa terra completamente abandonada por Atenas, já viveu um auge do teatro. São José de Anchieta, um dos primeiros a escrever especificamente para os brasileirinhos, produziu esse tipo de texto. Nós tivemos também Gil Vicente, Dias Gomes, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna. Houve tempo em que o teatro era a porta de entrada para a glória literária. É claro que, como dito, eram outros tempos. Primeiro o rádio, depois a televisão, hoje nós temos os streamings, o teatro minguou muito. Você, que está aí me vendo agora, muito provavelmente nunca foi ao teatro. As pesquisas mostram que 2/3 da população mora em cidade sem teatros. E quase 60% da população do país jamais viu um espetáculo teatral. E eu sei que provavelmente nunca houve um enorme número de espectadores nesse país, mas até entre o público desse canal, que obviamente é um público mais seleto, porque nós falamos de livros, falamos de cultura, esse número hoje deve ser bem pequeno. Porém, mesmo que tenha diminuído o acesso e até a produção de teatro, ainda temos obras grandiosas que podemos apreciar graças a uma das invenções mais maravilhosas da humanidade. O livro. Nossa obra desse vídeo é Prometeu Acorrentado. Seu autor é o primeiro daqueles que hoje nós conseguimos ter acesso à obra. Claro que vários se perderam no meio do caminho. Vimos agora há pouco que Téspis inseriu o primeiro ator, aquele que contracenava com coro enquanto encarnava diferentes papéis.
Ésquilo, por sua vez, o autor de Prometeu Acorrentado, inseriu mais um elemento e trouxe ainda mais dinamicidade para o espetáculo. O que ele fez de elaborar e incrementar um mito em sua obra era algo bem comum naquela sociedade. O próprio mito de Prometeu já havia recebido até um tratamento poético pelas mãos de Hesíodo. Na tragédia de Ésquilo, alguns detalhes divergem de outras obras, acabam sendo suprimidos. Não temos, por exemplo, a aparição de Pandora, a mulher criada por Zeus para punir a humanidade pela posse do fogo. Mas isso é comum. As histórias elas não tinham dono e essa apropriação acontecia livremente, com diferentes manifestações e modificações ao longo do tempo. É algo que, inclusive, perdurou bastante na história da humanidade. Essa disputa por direito autoral que temos hoje é, inclusive, bastante recente. Esse negócio de o autor ficar brigando na justiça porque um elemento X ou Y aparece numa obra não sei onde. Veja, por exemplo, o caso das peças de Shakespeare. É tudo tão confuso nesse tempo sobre originalidade e influência que até hoje se debate a autoria, se foi tudo dele mesmo ou não. Hamlet, por exemplo, é assumidamente uma imitação de uma história que já era ensinada e muito conhecida. O que a gente não pode aqui é ser anacrônico e muito menos reducionista. Tentar olhar para isso que sempre aconteceu com os nossos olhos de hoje e achar que os caras copiavam na maldade, na vontade de ter lucro fácil sobre o trabalho dos outros. Até essa própria peça aqui, Prometeu, sofre disso. A galera fala meio que num consenso que a sua autoria não é mesmo de Ésquilo, mas isso pouco importa. Na verdade, isso nunca foi sequer debatido entre os gregos. No final das contas, o nosso interesse mesmo é como cada vez esse mito é alçado a novos patamares, inserindo detalhes e nuances que tornam essa obra única. E antes de falar da peça propriamente, deixa eu mostrar para vocês como essa edição aqui está organizada e por que eu recomendo tanto o trabalho feito por essa editora. Veja só, cada peça vai possuir um texto introdutório explicando sobre o autor e sobre a própria obra. A contextualização do mito, como ele era associado, a recepção, todas essas coisas. Depois é feita uma lista de personagens, que já é comum em texto dramático, isso todos têm, mas traz também detalhes sobre a primeira apresentação, o local onde é ambientada. Em seguida, um negócio legal é que ele possui uma breve descrição do cenário e da situação inicial. Antes de cada cena, então, vem um negócio que eu acho assim sensacional para esse tipo de texto. Ele faz um resumo de cada cena, indicando os principais pontos do enredo. Os textos dramáticos, eles são formados por diálogos e acompanhar esses eventos pode ser bem difícil. Principalmente quando a gente tem diálogos longos que mais parecem monólogos. É o que acontece algumas vezes aqui em Ésquilo. Ter esse resumo prévio, ele orienta o nosso olhar para enxergarmos melhor o que está diluído nas conversas. Como eu já disse, essa é a história do pobre Prometeu. Ele foi acorrentado, punido, porque entregou aos homens o fogo. Nós não temos aqui a cena do roubo, todo o conflito envolvendo isso, não, nada disso. A gente já começa com dois personagens carregando ele até a prisão. Poder e força. Os dois que vão carregando Prometeu. Logo atrás vem Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia, carregando suas ferramentas. A missão dada a ele foi acorrentar o traidor. Um detalhe óbvio aqui é o nome desses dois personagens envolvidos. Poder e força. Mas só iremos entender mesmo o seu uso conforme o texto avançar. E aí a gente vai notar que Hefesto não está nada satisfeito com sua tarefa. Aqui findou o poder e força, esta missão atribuída a vós por Zeus. Já a cumpristes, e nada mais agora vos retém aqui. Quanto a mim mesmo, sinto que me falta ânimo para prender, usando a violência, um deus, um imortal, e mais ainda meu irmão, neste cume batido pelas tempestades. De minha parte, devo encher-me da coragem para a missão, pois negligenciar as ordens de um pai é falta cuja punição é dura. O que percebemos na fala de Hefesto é que ele sente o fardo da missão. Ele não apenas se apieda do condenado, como enxerga a gravidade e a injustiça da medida. Mas ele não pode deixar de executar a tarefa por um motivo que tem nome e está em cena, visível. Está junto com ele, poder. É esse personagem que, a cada vacilo do ferreiro divino, vai martelar em seus ouvidos a necessidade de seguir as ordens, independente da consciência ou de qualquer senso moral. Agora hajamos sem demora e sem queixumes.
Não abominas o Deus amaldiçoado entre todos os deuses que ousou entregar privilégios aos efêmeros mortais? São fortes, muito fortes os laços de sangue, principalmente quando juntam-se à afeição. Concordo, mas é menos temerário, Hefesto, deixar de obedecer às ordens de teu pai? Agora a gente começa a entender a importância dos personagens e dos seus nomes. Veja que Hefesto está pesado, cheio desse fardo, querendo deixar a tarefa e libertar Prometeu. Mas há uma voz constante o instigando a continuar. Essa voz recebe não à toa o nome de Poder. E não é a única em cena. Lembra que dois entraram arrastando o personagem? Lembra o nome do outro? É a Força. Mas esse é mudo. Fica lá parado, observando tudo. A Força não precisa falar. Ela existe. Ela é. Agora vamos tentar transpor isso para a realidade. Eu não sei quantos anos você tem ou quantas coisas diferentes você já viveu. Mas em algum momento da vida, você há de se deparar com uma situação em que, em um grupo, alguém vai erguer a voz contra um desmande, contra algo errado. Todo mundo verá que ele está certo, que tem razão. Muitos vão até comemorar a rebeldia. Mas nós somos primatas, certo? E temos uma terrível tendência de bajular o poder. Existe um livro clássico chamado O Macaco Nu, onde o autor, Desmond Morris, ele analisa o comportamento do ser humano como animal. Ele vai comparar os seus parentes símios no comportamento. E vários comportamentos, para ele, seriam heranças de similaridade entre nós. Então, nesse conjunto, conta a nossa típica habilidade para bajular os que estão acima na hierarquia. Voltando ao caso do exemplo, qual você imagina que será a atitude dos colegas? Será que eles vão se unir ao denunciante ou vão rejeitar aquilo que está óbvio só para apoiar o chefe? Isso depende muito do quanto esse chefe está sólido em sua posição de poder. Nós vemos isso acontecer constantemente. É muito comum, inclusive, que as pessoas desistam de qualquer denúncia por puro medo de represália. A gente tem receio de ser o próximo pescoço a deitar na guilhotina. Nisso, acontece de algum insatisfeito tentar plantar discórdia para ver o circo pegar fogo, para ver se terá algum apoio ou até mesmo se algum maluco mais desinibido, completamente imprudente, fala antes e sofre ele as consequências de questionar o líder. Pois bem, de forma prática, diante de nossos olhos, é isso que nós temos nessa cena inicial de Prometeu acorrentado. Prometeu, ele é aquele que ousou desobedecer os comandos injustos do líder, Zeus, e entregou o fogo aos homens. Percebemos como Hefesto gostaria de defendê-lo, de gritar o quanto a pena é injusta, mas a vontade não basta, porque há uma força muito maior que o impele a não apenas calar-se, como também ajudar na punição. Outros personagens, eles ainda entrarão em cena e vão sempre mostrar um certo compadecimento com o coitado de Prometeu, mas, de fato, nenhum deles ousa questionar a ordem, mostrar-se explicitamente ao lado do condenado. Claro, né? Todos temem receber a mesma pena, ou quem sabe, até pior. Na peça e também na vida, tendemos a nos calar por receio das consequências. Dentro do falatório persuasivo do poder, nós paramos, observamos a injustiça. Fazemos cara de paisagem, ou até, muitas vezes, nos unimos ao comandante na tentativa de mostrar nosso alinhamento e evitar, no futuro, ocupar a mesma posição do acorrentado. Eu gosto de literatura não somente pelo entretenimento que ela me oferece, de como ocupa meu tempo de forma prazerosa. Claro que isso é muito bom e, por vezes, eu quero só um livro para ocupar e preencher a minha mente. Mas bom mesmo é quando a gente encontra coisa como essa peça. Uma obra poderosa, capaz de nos levar a uma reflexão profunda sobre a vida e nossas atitudes. É um clássico. Um clássico recebe essa posição, esse rótulo, pelo seu poder transcendente. Quando eu fiz faculdade, tinha um professor que adorava exclamar como cânone literário, a lista dos clássicos era uma construção midiática mantida pelos poderosos. Ora, como que isso acontece? Uma peça como Prometeu acorrentado, ela sobreviveu há 2.500 anos. Já se acabaram os amigos poderosos de Ésquilo, os governantes, qualquer indivíduo que tivesse segundos interesses com sua divulgação. Até as cidades gregas se acabaram. Também o Império Romano, os próprios reinos medievais. E, no entanto, essa história está aqui. A gente falando dela nesse vídeo. Falando para você
de elementos que vão muito além de pessoas vivendo na Grécia há milhares de anos. Mas isso já é papo para outro vídeo. Esse, por enquanto, vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais um conteúdo. Até a próxima e que Deus nos abençoe.